Boa tarde, senhoras e senhores. Como disse o filósofo francês Etienne de la Boétie, gente subjugada não tem júbilo nem furor no combate, não tem vivacidade, não tem sangue fervendo no coração com o ardor da liberdade. Se para ter liberdade basta querê-la, basta uma única vontade. Para uma nação inteira, basta aspirá-la, basta resgatá-la. Deveríamos nós aceitar a intervenção estatal em nossos negócios, em nossas casas, em nossas famílias? Subjugar-se ao Estado. Que vício é esse? Quando são duas pessoas, é natural temer o tirano. Mas como explicar centenas, milhares, milhões, 1000 cidades? O que fazem os homens ao preferir a servidão à liberdade? Uma vez que a liberdade é um bem tão aprazível que, quando perdido, seguem-se vários males. Todo o resto se perde no ar. Tudo fica corrompido pela servidão. Como pode um tirano ter tantos pés e tantas mãos para golpeá-los? Esses são trechos baseados na obra O Discurso da Servidão Voluntária, que fora escrito no século XVI, em resposta à derrota do povo francês contra o exército e fiscais do rei, que estabeleceram um novo imposto sobre o sal. Para iniciar o painel Economia, Liberdade ou Intervenção, convido a fazer o uso da palavra o presidente da Foundation for Economic Education, Lawrence Reed. Thank you very much, Tobias, and ladies and gentlemen, congratulations on the 30th anniversary of this fantastic event. Thank you. I recall speaking here in 1995 when you had 1,000 people. And so I'm amazed and astounded that the program has grown so fantastically. I would like to address our panel's subject today from the standpoint of recent history and 3 particular historical examples, different in terms of geography, culture, and language, but the same in the sense that they provide dramatic examples of what freedom can accomplish, especially in the wake of disaster and great hardship. The first of the 3 examples I'd like to provide is that of Hong Kong. Hong Kong is a tiny chunk of Southeast Asian rock. For more than 20 years, the Index of Economic Freedom, compiled by the Wall Street Journal and the Heritage Foundation, has ranked Hong Kong as the freest economy in the world. Though part of mainland China, since the British gave it up in 1997, Hong Kong is governed locally on a daily basis. And so far, the Chinese have remained reasonably faithful to their promise to leave the Hong Kong economy alone. What makes it so free? An efficient and independent judiciary, respect for the rule of law and property rights, an uncomplicated tax system with low rates on both individuals and business, and an overall tax burden that's a mere 14% of gross domestic product. That's half of the burden in the United States, and far below the Brazilian government's share of GDP, which is nearly 40%. No taxes on capital gains or interest income, or even on earnings from outside of Hong Kong. No sales tax, and no value-added tax either. A very light regulatory touch. No government budget deficit, and almost non-existent public debt. Sounds like a dreamland, doesn't it? And don't forget, the average tariff rate in Hong Kong is nearly 0. That's right, nearly 0. That's about 7 times, or Brazil's tariff rate, I should say, is about 7 times that of Hong Kong's extraordinarily low rate.
The World Bank rates the ease of doing business in Hong Kong as just about the best on the planet. The United States, on the other hand, is down the list at number 8. Mexico is number 47. Brazil is number 123. And Venezuela is dead last at number 187. If socialists are right that free economies are awful, then Hong Kong must be a terrible place of greed and poverty and exploitation and despair. But not so, not even close. Maybe this is why socialists don't like to talk about Hong Kong. It's not only the freest economy, it's also one of the richest. Its per capita income at 264% of the world's average has more than doubled in the past 15 years. People don't flee from Hong Kong, they flock to it. At the close of World War II, the population numbered 750,000. Today, it's nearly 10 times that, at 7.1 million. There is one man more responsible for Hong Kong's free economy than anyone else, and his name was John James Cowperthwaite. The late Milton Friedman explained in a 1997 tribute to Cowperthwaite how remarkable his economic legacy is. Quoting Friedman, "Compare Britain, the birthplace of the Industrial Revolution, the 19th century economic superpower on whose empire the sun never set. Compare it with Hong Kong, a mere spit of land, overcrowded with no resources except for a great harbor. Yet within 4 decades, the residents of this spit of overcrowded land had achieved a level of income 1/3 higher than that enjoyed by the residents of its former mother country." A native of Scotland, Cowperthwaite served in the British Colonial Administrative Service in Hong Kong during the early 1940s. After the war, he was asked to come up with plans for the government to boost economic growth. To his credit, he had his eyes open and he noticed that the economy was already recovering quite nicely without government direction. So while the mother country, Great Britain, lurched in a socialist direction after the war, under Prime Minister Clement Attlee, Cowperthwaite became an advocate of what he called positive non-intervention. Later, as the colony's financial secretary from 1961 to 1971, he personally administered it. Quote, "Over a wide field of our economy, it is still the better course to rely on the hidden hand, the 19th century's hidden hand, than to thrust clumsy, bureaucratic fingers into its sensitive mechanism," Cowperthwaite declared in 1962. He went on, "In particular, we cannot afford to damage its mainspring, freedom of competitive enterprise." He didn't like protectionism or subsidies, even for a few so-called infant industries. In fact, in his words, "An infant industry, if coddled or protected, tends to remain an infant industry and never grows up or expands." He firmly believed that, quote, "In the long run, the aggregate of the decisions of individual businessmen exercising individual judgment in a free economy, even if often mistaken, is likely to do less harm than the centralized decisions of a government, and certainly the harm is likely to be counteracted faster." Ever since the days of John Maynard Keynes in the 1930s, economics has been cursed by the notion that human action should be distilled into numbers, which then become a pretense to knowledge for central planner types. In many college economics courses in the US, my guess is it's just as true here, it's hard to tell where the mathematics leaves off and the actual economics begins. To Cowperthwaite, the planner's quest for statistics was almost as bad as his desire for control, so he refused to compile them. When Friedman asked him in 1963 about the so-called shortage of statistics, Cowperthwaite answered,
If I let them compute those statistics, they'll want to use them for planning. Now, if that sounds quaintly old-fashioned or backward or archaic, let me remind you that the biggest economic flops of the past century were both centrally planned and infatuated with numbers. Whole ministries were devoted to their compilation because even lousy numbers gave the planners the illusion of control, but not in Hong Kong. Statistics, no matter how accurate or voluminous, are no substitute for sound principles. Powered by an abundance of the latter under Copperthwaite, the Hong Kong economy soared during his tenure. In his decade as financial secretary, real wages rose by 50%, and the portion of population in acute poverty fell from 50% to 15%. It's hard to argue with such success. After his retirement in 1971, less principled successors have dabbled in social welfare spending, but they financed it through land sales, not increased taxation. And tax rates in Hong Kong today are right where they were, where the old man left them. The second example I want to share with you is from Central Europe, Germany, after World War II. How rare and refreshing it is for the powerful to understand the limitations of power and to actually repudiate its use and, in effect, give it back to the many individuals who make up society. Such a man was Ludwig Erhard. Ludwig Erhard did more than any other man or woman to de-Nazify the German economy after World War II. And by doing so, he gave birth to a miraculous economic recovery. Here's something he said in 1962. "In my eyes, power is always dull. It is dangerous. It is brutal. And ultimately, even dumb." By every measure, Germany was a disaster in 1945, defeated, devastated, divided, and demoralized. And not only because of the war. The Nazis, of course, were socialist, so for more than a decade, the German economy had been planned from the top. It was tormented with price controls and rationing and bureaucracy, inflation, cronyism, cartels, misdirection of resources, and government command of important industries. Producers made what the planners ordered them to, and service to the state was the highest value. 30 years earlier, a teenage Ludwig Erhard heard his father argue for classical liberal values in discussions with fellow businessmen. The young Ludwig resented the burdens that the government imposed on honest and independent businessmen like his father. He developed a lifelong passion for free market competition because he understood what F.A. Hayek, the Nobel Prize winner, would express so well in the 1940s. The more the state plans, the more difficult planning becomes for the individual. Hitler's rise to power in the 1930s deeply disturbed Ludwig Erhard. He refused to have anything to do with Nazism or the National Nazi Party, even quietly supporting resistance to the regime as the years wore on. The Nazis saw to it that he lost his job in 1942, when he simply had written a paper outlining his ideas for a free post-war economy. In 1947, Erhard achieved the chairmanship, of an important monetary commission. It proved to be a vital stepping stone to the position of Director of Economics for the Bizonal Economic Council, a creation of the American and British occupying authorities. It was there that he could finally put his views into policy and transform his country in the process. Erhard's beliefs by this time solidified into unalterable convictions. Currency must be sound and stable. Collectivism was deadly nonsense that choked
the creative individual. Central planning was a ruse and a delusion. State enterprises could never be an acceptable substitute for the dynamism of competitive entrepreneurial markets. Envy and wealth redistribution, he felt, were evils. It's much easier, he said, to give everyone a bigger piece from an ever-growing cake than to gain more from a struggle over the division of a small cake, because in such a process, every advantage for one is a disadvantage for another. Erhard advocated a fair field and no favors. His prescription for recovery: the state would set the rules of the game and otherwise leave people alone to wrench the German economy out of its doldrums. In 1948, on a June Sunday, without the knowledge or the approval of the Allied military occupation authorities, West German economics minister Ludwig Erhard unilaterally and bravely issued a decree wiping out rationing and wage and price controls and introducing a new hard currency, the Deutschmark. The decree was effective immediately. To the stunned German people, Erhard said, "Now your only ration coupon is the mark." The American, British, and French authorities who had appointed Erhard to his post were aghast. Some charged that he had exceeded his defined powers, that he should be removed, but the deed was done. The commanding U.S. general at the time in Germany, General Lucius Clay, immediately went in to see Erhard, and he said, Herr Erhard, my advisors tell me you're making a terrible mistake." "Don't listen to them, General," Erhard replied. "My advisors tell me the same thing." Well, General Clay then protested that Erhard had altered the Allied price control program. But Erhard insisted that he hadn't altered price controls at all. He had simply abolished them. In the weeks and months to follow, he issued a blizzard of deregulatory orders. He slashed tariffs. He raised some consumption taxes, but more than offset them with a 15% reduction in income taxes. By removing disincentives to save, he prompted one of the highest saving rates of any Western industrialized country. West Germany was awash in capital and growth, while communist East Germany languished. Economist David Henderson writes that Erhard's motto could have been, "Don't just sit there, undo something." Well, the results were stunning. Almost immediately, the German economy sprang to life. The unemployed went back to work. Food reappeared on store shelves, and the legendary productivity of the German people was unleashed. Within 2 years, industrial output tripled. By the early 1960s, Germany was the third greatest economic power in the world. And all of this occurred while West Germany was assimilating hundreds of thousands of East German refugees. It was a pace of growth that dwarfed anything seen in any European country that received Marshall Plan aid. The third and final example I want to set for you is New Zealand in the 1980s. For producing both material goods and personal fulfillment, economic freedom, I believe, makes all the difference in the world. And maybe no country proves that more convincingly than New Zealand. Situated in the South Pacific, midway between the equator and the South Pole, New Zealand is just 2/3 the size of California. Its fewer than 4 million people live on 2 main islands and a scattering of tiny ones. They're proud of a long heritage as a British outpost that ended with full autonomy in 1931. In 1950, New Zealand ranked as one of the 10 wealthiest countries on the planet, with a relatively free economy and strong protections for enterprise and property. But then, under the growing influence of welfare state ideas, it took a hard turn towards statism, the notion that government should be at the center of economic and social life. The next 20 years produced New Zealand, or Kiwi socialism, a harvest of big government and economic malaise.
Increasingly, New Zealanders found themselves victims of exorbitant tariffs, massive farm subsidies, a huge public debt, chronic budget deficits, rising inflation, a top marginal income tax rate of 66%, and a massively expensive gold-plated welfare system. The central government in those years became involved in virtually every aspect of economic life. It established its own monopolies in a variety of industries. About the only thing that grew during the period from 1975 to 83 were unemployment, taxes, and government spending. But then in 1984, and in very short order, within the space of 2 years, New Zealand's leaders embarked upon the most comprehensive economic liberalization program ever undertaken in a developed country. All farm subsidies were ended in less than 2 years. Tariffs were cut by 2/3 almost immediately and have continued to decline ever since. Today, the average New Zealand tariff rate is a mere 3.2%, less than half that of Brazil's. In fact, over 90% of all imports now enter the country completely free of any quota, duty, or other restriction. Taxes were slashed. The top rate was cut in half to 33%. The average income tax level is just 21.5%. And today, New Zealand is ranked as the third freest economy in the world and number 1 by the World Bank for the ease of doing business. What a remarkable turnaround it has been. New Zealand's public sector workforce in 1984 stood at 88,000. But just a decade later, it was only 36,000, a reduction of just about 60%. It implemented the most aggressive and far-reaching labor market deregulation in the world, too. There's so much more that could be said about it. I see my time is about up. But New Zealand today is one of the freest countries in the world and also one of the richest. And there is, ladies and gentlemen, a direct connection between those two facts. So I think when it comes to the question of freedom or intervention, I cast my vote for freedom. Thank you. Agradecemos a participação inicial do Lawrence Reed, do painel Economia, Liberdade ou Intervenção. Thank you, Larry. Ouviremos a seguir o fundador e presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. A palavra está contigo, Hélio. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Tobias, muito obrigado. Parabéns ao EE pelo convite para esse 30º Fórum. Rodrigo Telechea, muito obrigado, parabéns por tudo que vocês têm conseguido. E nos últimos anos, pessoal, eu tenho estado aqui na capacidade de moderador, né? Então, mas como eu não sou muito moderado, eu voltei ao meu estado natural de ultra, hiper, neoliberal, né? Estou aqui, inclusive, com um chapéu que me emprestou aqui meu grande amigo Jeffrey Tucker. Obrigado, Jeffrey, que vai falar para vocês hoje mais tarde, certamente uma das melhores palestras que vocês vão ter aqui. Obrigado, Jeffrey. Bom, algumas das coisas que o Larry mencionou têm a ver com 2 ideias básicas, que eu imagino que é o que ele estava querendo transmitir, que indivíduos livres não são iguais, indivíduos iguais não são livres. Certamente isso é uma verdade. Cada um de nós tem personalidades diferentes, tem talentos diferentes, disposições diferentes, alguns melhores em uma coisa, outros melhores em outra. Cada um de nós tem uma composição física diferente, pode ter alguma doença, alguma deficiência, alguma coisa assim, uma doença crônica, etc. Tem altos, baixos, gordos, magros, chatos, não chatos. Isso significa que você não consegue, mesmo que quisesse, igualar as pessoas que são desiguais. Isso não existe. E esses fatores que eu estou mencionando são aqueles que fazem com que a gente, num ambiente de liberdade, consiga buscar a nossa autorrealização, a nossa felicidade. São esses fatores, né? Porém, a esquerda pensa diferente.
Eles pensam que tudo se resolve por um cheque. E, aliás, hoje são 60 milhões de cheques, Jorge, no Brasil, que são emitidos todos os meses por causa dessa filosofia de tornar as pessoas iguais. É claro que nós, como cidadãos responsáveis, nós temos que acolher aquelas pessoas que são desamparadas, aqueles que estão abaixo do nível de dignidade, aqueles 6% que no Brasil são categorizados como pobres extremos. Talvez tenha mais uma quantidade grande e significativa de pessoas que não conseguem acessar o sistema legal de justiça. Todos esses a gente tem que, como cidadãos responsáveis, nos responsabilizar para que nunca mais nós tenhamos isso. Agora, uma vez que a pessoa tem essa condição de dignidade, ela deve buscar os ideais de autorrealização com os talentos, com as paixões que ela tenha, unindo talentos e paixões para conseguir alcançar a felicidade. Mas a esquerda pensa que é tudo dinheiro. Eles são materialistas. Os liberais não. Os liberais acreditam em você buscar o seu próprio destino e ser feliz assim. Bom, o pequeno, mesmo, né, esse pobre, muito pobre, o pequeno como é que vota? Né? Aqui estamos falando do futuro da democracia. O pequeno vota comprando. O pequeno sabe que quando ele vai optar por um supermercado, por um produto, né, quando ele vai comprar a televisão dele, né, porque no Brasil vocês sabem que o pobre tem, não o extremo pobre, mas o pobre no Brasil tem geladeira, tem fogão, tem celular, tem televisão. O que ele não tem é aquilo que o governo promete: saneamento, educação de qualidade, saúde de qualidade. Isso ele não tem. E o pobre sabe mais. O pobre sabe que se ele ficasse com esse poder de votar comprando, seria muito melhor. Mas os políticos no Brasil vão lá para Brasília e votam com as nossas vidas. Eles decidem tudo o que a gente faz. Eles é que decidem, votando para dizer como a gente tem que viver nossas vidas. Outra coisa que também está implícito no discurso do Larry é que o governo só pode dar algo para alguém tirando de outro. Não nasce dinheiro em Brasília, né? Nós, liberais, fomos lá nas manifestações de 2015, na frente do Palácio do Planalto. Naquela grama não tem dinheiro sobrando, não tem uma árvorezinha onde você pega dinheiro, né? O que acontece quando a pessoa acredita nessa fantasia, né, a fantasia do governo grátis, que dinheiro nasce em Brasília e tal, é que você cria um aparato mastodôntico, gigantesco, no qual essa desculpa de distribuir, igualar as pessoas, é o que justifica esse aparato inteiro. Como dizia Roberto Campos, que faria 100 anos no dia 17 de abril, ele dizia o seguinte: o governo é um aglomerado de burocratas e políticos que almoçam poder, promoção e privilégios, uma espécie de PPP, né? E só na sobremesa pensam no bem comum. Essa é a frase do Roberto. Eu acho que não tem esse bem comum. Na verdade, só na sobremesa eles vão pensar no pequeno, naquela época de eleição, que ele tem que fazer alguma coisa, senão ele não é eleito. E, no fundo, ele está pensando só nele mesmo, né? Então, esse governo que é feito com a desculpa de distribuir e fazer essa coisa pelo pequeno, na verdade é o contrário, ele é um loteamento onde os poderosos são os únicos que têm influência para ter esse poder e pegar dinheiro para eles. Só os que têm influência conseguem mamar nas tetas do governo assim. O pequeno não, né? O pequeno não. O que é esse volume de coisas que o governo tem? Em primeiro lugar, ele pega 45% da média do que todo brasileiro produz. E no caso do pequeno é capaz de ser mais ainda. 45% por quê? São 34%, aproximadamente, são 34% de carga tributária, mais 10% de déficit. Isso significa que a gente está pagando cerca de 45% de tudo que a gente produz. Soma-se a isso a inflação, que nos últimos 5, 10 anos a média foi 7%, outro imposto disfarçado. Em cima disso, você tem as estatais, né? Os petrossauros, como diria o Roberto Campos, as
Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, aquele banco que tira dos pobres do Fundo de Amparo ao Trabalhador para dar para o rico na Bolsa Empresário, né? Isso aí também está em cima de tudo isso. E, ainda por cima disso, tem o tal intervencionismo, que é o tema aqui do nosso painel. O que é o intervencionismo? Toda essa burocracia, impostos e tal, e tal, e tal. Nisso tudo, o que vai realmente para o pequeno, o que o pequeno consegue tirar disso, é coisa de 0,5% do PIB. 0,5% comparado com esse troço, que já é mais de 50% se você somar os efeitos financeiros dos outros, muito mais. Então, o pequeno fica ali brigando por migalhas do que sobra desse loteamento dos grandes grupos de interesse que pegaram todo esse nosso dinheiro. E embora não concorde, eu não me surpreendo que o pequeno, na época de eleição, fique ali chorando: ô candidato, você vai me dar aqui um galetinho? Você vai fazer o meu puxadinho ali? A gente reclama da parte moral, mas enquanto isso o resto do Brasil está mamando nas tetas, esses grupos de interesse, governantes e todos que giram em torno do poder, mamando toda essa grana que vai para o governo, né? O Bastiat dizia isso, Frederic Bastiat, francês: o governo é a grande ficção pela qual todos tentam viver à custa de todos, né? Então todo mundo fica batalhando ali para a sua reservinha de mercado, para o seu precinho, o produtor de leite local, né? Aquela coisa, o seu interesse ali, né? Mas entende-se, porque o Brasil está todo loteado, né? Falando de intervencionismo, pessoal, no Brasil existe a seguinte filosofia, isso é muito importante entender. A gente acredita nessa coisa de que ou tem que ser proibido ou tem que ser obrigatório. O pessoal em Brasília passa o tempo inteiro discutindo coisas. Todo dia discutindo: o que nós vamos proibir hoje? O que nós vamos obrigar hoje? E fica lá passando dezenas de leis. E a liberdade, coitadinha, vive naquele âmbito espremido entre essas duas coisinhas. Tem duas paredes gigantes dos caras falando tudo que é proibido, tudo que é obrigatório. E a liberdade a gente aprende nos livros, quando não é proibido, é permitido. Isso a gente aprende nos livros, né? Se você acreditar nisso no Brasil, você vai dar com os burros na água. O Uber experimentou isso. O Uber experimentou. Tentou, falou: olha, não é proibido, eu posso fazer. Agora já querem proibir o Uber, desvirtuar, tornar isso um outro bicho, né? Meu pai dizia, esse bicho aí é o seguinte: o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados. É exatamente isso. Por onde quer que você olhe, governo, né? O intervencionismo, pessoal, ele é de certa forma invisível para o consumidor. Porque você fala: olha, eu vou entrar aqui no mercado, eu posso escolher esse produto, aquele produto, eu tenho opções, etc. Para o consumidor é invisível. Ele é muito visível e muito real para o empreendedor. Para aquele produto chegar onde chegou, ele tem que ter superado obstáculos intransponíveis de burocracia, intervencionismo, regras, reserva de mercado, que você não pode fazer, e só ali que ele se tornou viável naquele precinho, chegou no mercado. Claramente, nos Estados Unidos tem muito mais opção, muito mais barato, a gente sabe disso. Por quê? Por causa dessa montanha de intervencionismo que a gente tem no Brasil, dessa coisa louca. O governo quer definir preços, salários, lucros, juros, câmbio, moeda. O governo pensa o seguinte: olha, se o cara fosse livre, o comerciante, o negociante, o empresário, fosse livre para comprar e vender de quem ele quer, ele agiria de uma certa forma. Mas eu quero diferente. Eu acho que eu posso fazer melhor. Eu vou ditar a ele o que ele tem que fazer, para quem ele deve vender, por qual preço mínimo, preço máximo, desse jeito. Você não pode entrar no mercado do outro, o outro não pode entrar no mercado dele. Tudo isso aí são essas intervenções, né, que tornam tudo muito mais caro. Por exemplo, você vê preços controlados. Preços controlados você tem. Aliás, eles gostam de nomes bonitos, né? Para não dizer preços controlados pelo governo, eles dizem administrados, regulados, monitorados, tabelados. Nomes geniais. Mas é tudo controlado pelo governo. Gasolina, diesel, correios, energia, água, eletricidade, transporte municipal, remédio, cartórios, pedágios, gás de botijão. Tudo isso
determinado pelo governo. Aí você pensa, não, pelo menos, como são coisas importantes, o governo vai colocar mais baixo, vai tabelar para me ajudar. O que acontece é justamente o contrário. Se você pegar uma cesta de R$100 de produtos de preços controlados pelo governo, em 1994, hoje essa cesta vale 800. Você tem que pagar R$800 por essa cesta de produtos controlados. Se você fizer o mesmo exercício para produtos livres, R$500. Produtos livres seriam aqueles que o governo não controla o preço. Ele faz outras coisas, mas não controla o preço. Então, veja que toda vez que o governo inventa um troço, é para atrapalhar. E no caso da inflação, então, nem se fala. Eles fazem a inflação no Banco Central e dizem que o empresário está aumentando o preço. É sempre a mesma história. É o empresário que está aumentando o preço. Bom, quais são os âmbitos do intervencionismo? Reserva de mercado, não poder um entrar no mercado do outro. Protecionismo, não podem entrar os produtos no Brasil que são mais baratos do que produzido aqui. Então, a gente paga 2 vezes, 3 vezes o preço de tudo. Empresários como o Dr. Gerdau não conseguem ficar competitivos com outros países, porque ele tem que pagar 3 vezes o computador, tem que pagar 3 vezes todo o preço. Como é que ele vai competir com o produtor chinês? É impossível, não tem como, é milagre. O empreendedor brasileiro faz milagre para sobreviver, por isso que é considerado um dos melhores do mundo. Então, o que nós podemos fazer? Bom, esqueci, falei de burocracia, já mencionei. Aí tem os impostos também, né? IPTU, IPVA, IRPJ, os membros daquela academia brasileira de letras monstruosas, são os impostos que a gente tem no Brasil, isso que forma esses 45%. Agora, o que fazer, pessoal? Sabemos que esse negócio não funciona. O que nós vamos fazer? Porque, como dizem os meus amigos cariocas, conterrâneos, deu ruim. Deu ruim. O que vamos fazer aqui? Né? Ontem foi falado aqui muito, né, sobre o Estado gestor. O Estado gestor é importante. Temos que fazer educação, saúde, habitação, agências reguladoras e mais umas outras coisinhas aí, né? Pessoal, a gente não pode ficar para sempre nesse dilema entre socialismo radical e socialismo. Não dá para ficar nessa coisa de socialismo raiz, socialismo Nutella. Socialismo raiz, socialismo agora vem a nova moda do Nutella. Mas pão com mortadela nem com Nutella fica bom. Não fica. Então não podemos aceitar isso. O que o Nutella acredita? Nutella acredita na eficiência do Estado. Na eficiência do Estado gestor, né? Vamos fazer um governo grande, mas eficiente. Isso é Nutella. Nutella acredita que basta colocar a pessoa certa, né? Já ouviram isso, né? Vamos lá colocar a nossa pessoa lá que vai dar tudo certo. Isso que o Nutella acredita. Agora deixa eu citar uma coisa. A gente tem na educação e saúde, que para nós na Constituição é universal, gratuita e de qualidade. Não é isso? De qualidade. A gente vê o que deu. A gente vê o que deu. O que aconteceria se numa coisa que é ainda mais importante que a educação, que é a alimentação, porque senão você não chega no dia seguinte, o que aconteceria se a gente adotasse as mesmas soluções que funcionam para a educação e para a saúde? Ou seja, se você pudesse chegar no supermercado e escolher ali produtos que equivalem a 2.000 calorias diárias, que todo brasileiro tem direito, todo mundo tem direito, entra no supermercado ou entra num restaurante, escolhe lá, e o governo reembolsa esse supermercado ou esse restaurante. É o nosso sistema único de alimentação, a SUA, né? E tem a ANA também, a Agência Nacional de Alimentação, para regular esse negócio, a ANA e a SUA, a dupla dinâmica. O que aconteceria? A alimentação ficaria melhor? Vocês acham que ficaria melhor no Brasil? Por que hoje morrem 4 vezes mais gente de obesidade do que de desnutrição? Porque não tem esse sistema socializado na alimentação. Por isso. E eles insistem. Foi testado esse sistema, não no Brasil, na alimentação. Foi testado na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? Não tem comida. E não tem papel higiênico. Deu cagada, literalmente. Cagada.
O que os liberais estão fazendo? Nós estamos implementando uma grande reação liberal no Brasil. Agora, o que a gente já fez? Tiramos a Dilma primeiro. Tiramos a Dilma. Estamos ocupando espaços. Estamos ocupando e vamos ocupar espaços. Agora a gente tem soluções, partidos liberais, o Novo, o Livres aqui, do meu amigo Fábio, companheiro de causa há mais de 10 anos. Os gaúchos estão fazendo um bonito, incrível, Ricardo Gomes na prefeitura como secretário, o Camozato que está aqui, maravilha, vereador aqui. Lá em São Paulo, na prefeitura de São Paulo, está lá implementando o ideário liberal Paulo Ebel, Gabriel Torres, o Wagner Lenhardt, que escreveu comigo o livro sobre a vida do Mises, né? A gente tem o Paulo Eduardo Martins em Brasília, que hoje vocês estão vendo a notícia aí que foi liberado 100% de participação para estrangeiro em companhias aéreas. Isso é uma grande luta do Paulo Eduardo Martins, que foi anunciada com o apoio incrível do ministro do Turismo, o Marques Beltrão, que eu chamo daquela contradição ambulante. Ele mesmo gostou, o lado Beltrão dele hoje funciona melhor, ele apoiou, né? Mas o Paulo Eduardo Martins é quem lutou por esse negócio, e o Paulo vai fazer outra, vai acabar com o imposto e unicidade sindical para parar de dar dinheiro para pelego. E o meu companheiro, amigo, Rodrigo Saraiva Marinho, além de estar comigo na Rede Liberdade, que a gente vai falar já sobre ela, ele entrou com uma liminar para permitir que o Uber possa operar no Brasil. Então, isso aí eu acho que a gente vai conseguir essa vitória também. E a meta da Rede Liberdade é, no curtíssimo prazo, já há 6 meses, estamos lutando por isso, vocês estão vendo nos jornais, privatizar os Correios e liberalizar esse setor. A liberdade, pessoal, é linda, a liberdade vai vencer, basta a gente não ceder nos princípios. Obrigado, pessoal, quero mostrar um vídeo da Rede Liberdade. Obrigado. Passa aí, microfone.
Muito obrigado, Hélio, pela motivação a todos, pela tua excelente palestra. Ouviremos a seguir o mestre em Ciências Sociais e presidente estadual do PSL, Fábio Osterman. Boa tarde, pessoal. Queria, antes de mais nada, fazer os devidos agradecimentos à diretoria do IEE por esse brilhante fórum, um dos fóruns mais bem frequentados que eu já vi em toda a minha vida, e olha que eu venho no fórum desde 2004. E, na verdade, eu me considero uma cria do fórum, para o bem e para o mal, porque foi um dos eventos que mais moldou as minhas ideias e a minha visão sobre o mundo. Em 2004, quando eu vim, eu estava no segundo ano de faculdade, eu ainda tinha algumas visões mais ligadas à esquerda. Na verdade, eu achava que eu era de esquerda, só que eu era liberal e não sabia. E vir a eventos como o Fórum da Liberdade muito me ajudou e muito me permitiu ter contato com ideias e com pensadores tão relevantes para o futuro do nosso país. Inclusive, 5 anos atrás, eu estava na mesma posição deles como diretor do IEE, ajudando a organizar com a equipe do Ricardo Gomes, da Caroline Furmeister, o 25º Fórum da Liberdade. Então, é uma sensação incrível para mim estar participando desse momento tão especial. 30 anos desse evento que tem mudado gerações, tem construído e influenciado a forma de pensar de diversas pessoas e, enfim, acho que os avanços são inegáveis nesses 30 anos, tá? E aí temos o tema desse painel: intervenção ou liberdade, caminhos para o Brasil. Na verdade, eu poderia simplesmente responder a pergunta e seguir adiante, né? Porque é óbvio que um dos grandes problemas do Brasil hoje é o excesso de intervenção governamental, mas acho que a gente precisa se preocupar com responder primeiro por que há tanta intervenção e por que as pessoas ainda compartilham desse ideal de intervenção. Então, partindo da minha experiência própria, de como eu aprendi e mudei de ideia e construí novos paradigmas a respeito da intervenção governamental e a respeito da importância da liberdade como valor político a ser desenvolvido, a ser defendido, eu tracei algumas lições aqui que eu queria humildemente compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa de vez acabar com essa ideia de que o Brasil é um país capitalista, é um país de livre mercado, é um exemplo de livre mercado que a gente ouve com muita frequência, com uma frequência irritante, inclusive, de professores de história, de jornalista. O fato é que o Brasil não é um exemplo de livre mercado, longe disso. O Brasil, na verdade, é um exemplo de como o governo pode atrapalhar o livre mercado. E o governo faz isso sempre que pode, infelizmente. E essa é a raiz do intervencionismo. Para fins didáticos, o Larry mencionou aqui anteriormente o Índice de Liberdade Econômica realizado anualmente pela Heritage Foundation, e eu acho que é um instrumento muito didático. Eu até deixei o print da tela ali para que vocês tenham a oportunidade de ver. É muito simples de vocês analisarem o índice heritage.org, e aí vocês vão encontrar todos os 189 países que eles avaliam ano a ano, e vocês vão ver a posição absolutamente lastimável do Brasil. E esse é um índice que, de certa maneira, pode ser sim um parâmetro interessante para que a gente avalie, digamos assim, o grau de livre mercado de que um país usufrui, ou, a grosso modo, quão capitalista o país é. Então, na primeira posição se encontra Hong Kong, na segunda Suíça, na segunda Singapura, na terceira Nova Zelândia, Austrália, Suíça e assim por diante. Aqui estão os principais países e, obviamente, o Brasil está muito longe deles. Vem, na verdade, perdendo, caindo pelas tabelas. Sorry, Larry. Brasil não é mais o 123. O Brasil caiu no último ano para a 140ª posição. Isso é uma vergonha. Isso é fruto direto das ações e inações dos últimos governos. Então, o trabalho de reerguer esse país não vai ser realizado em um ano. Não vai ser realizado na próxima eleição. Esse é um trabalho para uma geração. Porque o Brasil está ali, ó. 140ª posição. Togo, Gâmbia, Lesoto, Rússia, China, são países que estão à frente do Brasil nesse ranking que mede respeito a direitos de propriedade, facilidade de se negociar bens internacionalmente, regulações laborais, regulações de negócios, enfim, tudo aquilo ligado às bases do livre mercado. E o Brasil, infelizmente, não tem feito a lição de casa. E quem pensa que
liberdade econômica, livre mercado, é papo só para beneficiar os mais ricos, é papo só para grandes empresários, na verdade não entendeu nada. Grandes empresários não precisam do livre mercado. As grandes empresas do Brasil não precisam do livre mercado. Os grandes empresários brasileiros, com raras e honrosas exceções, não precisam e não desejam o livre mercado. Porque é muito mais fácil para alguém que está numa posição de vantagem econômica encontrar uma posição de vantagem política sobre um sistema intervencionista do que sobre um sistema de livre mercado. O livre mercado beneficia, na verdade, os mais pobres. E aqui eu trouxe algumas correlações. O montinho da esquerda são os países mais livres economicamente, e o montinho da direita, de vocês, os menos livres economicamente. Renda per capita e liberdade econômica, correlação óbvia. Quanto mais liberdade econômica, mais fáceis acontecem as transações, maior é o grau de divisão de trabalho e maior é o grau de prosperidade da nação. Crescimento e liberdade econômica, importantíssimo. Correlação muito clara também. Aqui, fundamental, porque muita gente fala, não, mas sobre liberdade econômica, sobre liberalismo, existe riqueza, se gera riqueza realmente, até alguns socialistas concedem esse ponto, mas existe pobreza, existe desigualdade. Bom, o papo de desigualdade é um papo muito místico no Brasil, né? A desigualdade social, ela acaba sendo muitas vezes usada como a razão para todos os nossos males, todos os problemas. Eu me preocupo com a pobreza. Eu não me preocupo com o fato de algumas pessoas terem muito e outras pessoas terem um pouquinho menos muito. Eu me preocupo com qual é a situação dos mais pobres. E é um fato inconteste que nos países mais livres economicamente, os mais pobres estão numa situação muito melhor. Porque eles têm possibilidades genuínas de se emancipar. Eles têm possibilidades genuínas de adquirirem sua dignidade, darem o pão de cada dia para suas famílias e conquistarem seus sonhos. Algo inexistente em países pouco livres economicamente. Mas não só isso, não é só uma questão econômica. Esses liberais só falam de economia. Não! A liberdade é muito mais que só a economia. Liberdade é poder vir aqui e dizer o que eu penso. Liberdade é poder votar. Liberdade é poder exercer minhas escolhas pessoais, individuais, a despeito daquilo que a maioria deseja. E a correlação também é óbvia. Talvez, não, peraí, aqui a correlação está inversa. Mas, na verdade, isso aqui vem de um índice que é reverso, no caso. Os países com maior pontuação são aqueles onde se tem menos direitos políticos. Então, segue o baile. Quanto maior a liberdade econômica, maior é a liberdade política também. E também liberdades civis, obviamente, né? A liberdade de a pessoa se casar ou estabelecer uma parceria com quem ela quiser. A liberdade de ela ser feliz da forma com quem ela quiser, que é algo que acaba sendo deixado de lado muitas vezes em debates como esse. Essa liberdade também é beneficiada em ambientes de liberdade econômica. A gente não pode esquecer disso. Corrupção e liberdade econômica, mais um fato absolutamente inconteste. Afinal, quanto mais oportunidades, quanto mais imenso e abrangente é o Estado, maiores são as oportunidades para a corrupção. Quanto mais favores e possibilidades de influência nas mãos dos políticos, maior vai ser o valor cobrado e pago por esses valores. Consequentemente, maior é a corrupção em países com pouca liberdade econômica. A alfabetização, que obviamente decorre também da prosperidade e do foco muito claro no fato de que uma população não educada aceita muito tranquilamente que o Estado seja autoritário, tanto politicamente quanto economicamente. Expectativa de vida, enfim. E isso me leva a uma segunda lição, que já entrando especificamente no caso e na situação diária do Brasil. Eu gosto muito dessa expressão. Para mim, define muito bem e tragicamente a condição do Brasil e do brasileiro, de cada um de nós. O governo brasileiro quebra diariamente as nossas pernas para depois nos oferecer muletas públicas, gratuitas e de qualidade, muitas vezes. De qualidade duvidosa, só se for. Veja um exemplo.
De acordo com o artigo 196 da nossa Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pô, é um direito de todos e dever do Estado? Nada mais natural que o Estado faça de tudo para possibilitar que as pessoas tenham acesso a isso. Ou seja, é por isso que temos escola pública, temos diversas universidades públicas, temos programas de inserção de pessoas de baixa renda na universidade privada também. Só que, se por um lado, o governo se arroga essa possibilidade de dar educação de graça, lembre-se, por outro lado, ele vai lá e nos quebra as pernas anteriormente. Hospitais e clínicas e laboratórios Brasil afora pagam em média 32% de impostos para o governo. Se é uma área tão prioritária, se a saúde realmente é um direito de todos, qual o sentido nisso? E 30% no caso de remédios. Qual o sentido de tomar um dinheiro do nosso bolso, levar para Brasília, distribuir entre uma casta burocrática que ganha muito mais do que a média brasileira e depois nos devolver um farelo disso aí? A quem beneficia isso? A quem beneficia isso? É preciso entender, é preciso se questionar. A educação é um caso similar. O artigo 205 fala: a educação é um direito de todos e dever do Estado. Mas vejam só, escolas Brasil afora pagam em média 30,5% de impostos. E material escolar, vejam que coisa obscena. Porque aqui é um exemplo claro. O pobre também compra caneta, o pobre também compra régua, também compra mochila. E paga, quando vai comprar sua mochila, quase 50% de impostos. Régua, 62,3%. Caneta, uma canetinha Bic simples, 57,8% de impostos. Mas a educação é um direito de todos e dever do Estado. Lembrem-se disso. Mas afinal, qual deve ser o tamanho ideal do Estado? Essa é uma pergunta muito recorrente em eventos como esse, e eu acho que precisa ser trazida com mais frequência e com mais veemência no dia a dia. Veja essa foto, por exemplo. Não sei se alguém reconhece os envolvidos. Essa é uma foto de uma reunião ministerial naqueles loucos tempos. Eu digo loucos, porque, gente, como foi que nós aceitamos isso? Esse era o período em que o governo Dilma Rousseff tinha 39 ministérios. Eu sempre brinco que eu acho que eles pararam no 39, não por não querer adicionar um 40º ministro, mas sim talvez para não cair naquela piada fácil, né, do último grande bandido que andou com 40 outras figuras de reputação talvez não tão ilibada. Né? Mas o fato é que, vejam essa mesa. Vocês realmente acham que existe alguma possibilidade de que a ou o presidente da República, seja quem for, tenha condições de gerir uma organização com 39 diferentes atribuições, 39 diferentes setores? Primeiro que ela não consegue nem ver a cara de cada um deles, né? Eu até vou dar uma ajudinha para vocês aqui. Como o Hélio disse, conseguimos o impeachment a muito custo da presidente Dilma. Espero que ela pague por seus crimes em breve. Porque uma das grandes conquistas desse país foi um aumento da crença de que sim, mesmo o partido mais poderoso do país, mesmo a presidente da República, que foi eleita da forma como foi em 2014, precisa responder por seus crimes, precisa estar submetida ao Estado de Direito e às leis vigentes no país. E vejam só, enfim, é absolutamente bizarro que tenhamos aceitado isso, além de tudo, todo o resto, né? Não, isso aqui é só a primeira página, calma. 39. Gente, as coisas estão mudando, mas vamos com calma, né? Isso aqui é um dos meus... além dos 39 ministérios, o governo federal também, ao longo desses 13 anos de governo Lula e Dilma, ele também foi muito pródigo em criar e manter empresas estatais. Esse aqui é o meu exemplo favorito. Quem já viu palestra minha sabe que 80% das minhas palestras eu trago esse exemplo. Esse é o exemplo de uma fábrica de preservativos que foi instituída no Acre pelo governo federal e depois repassada para o governo do Acre
para se dar uma destinação local à produção de látex. Sim, aquela camisinha que vocês recebem no carnaval foi produzida pela fábrica estatal. Cuidado. Agora, como eu disse, algumas coisas mudaram. Nem tudo, nem tão enfaticamente quanto nós gostaríamos, mas algumas coisas mudaram. Vocês podem ver que na reunião ministerial, algumas cadeiras já estão vagas. Algumas cadeiras já estão vagas. No entanto, vocês ainda não conseguem ver a cara do nosso presidente. Porque, afinal, ele diminuiu a quantidade de ministérios, realmente. Atualmente são somente 23. Acho que ainda tem muita gordura para queimar, até que a gente possa ver, finalmente, a cara do nosso presidente numa reunião ministerial. Acho que ele não estava muito feliz nessa reunião. Enfim, e óbvio que toda essa estrutura custa muito caro. E existem basicamente 3 maneiras de se manter essa estrutura. Cobrando impostos. E somente em 2016 pagamos mais de 2 trilhões de reais de impostos. Essa é a tela do Impostômetro, é um site muito bacana, recomendo a todos darem uma olhada. E, claro, o governo pode emitir moeda, pode emitir crédito também, e pode emitir dívidas no exterior. A inflação é o meio mais insidioso e o mais perverso de se obter recursos, porque ele é uma forma de tributação escondida. E, felizmente, parece que agora já se entendeu que não é uma boa maneira de se financiar o governo. Mas a que custo, né? 10% de inflação no ano passado, milhões de desempregados, uma perda paulatina e absurda do poder de compra dos mais pobres. E a crise, ela pega especialmente aqueles que estão lá embaixo. Aqueles que estão se agarrando ali com a pontinha do dedo na escada. Talvez ela não afete tanto vocês, e nem a mim, mas ela afeta de maneira cruel o cidadão que tem que comprar menos comida, menos remédio, menos material escolar para o seu filho, porque um governo irresponsável fraudou uma eleição indiretamente, ou seja, ludibriando as regras pátrias para buscar contornar a lei de responsabilidade fiscal. Eu gosto muito dessa citação do Milton Friedman, um dos meus maiores referências em defesa das ideias da liberdade. Sou a favor da redução de impostos sob qualquer pretexto, por qualquer motivo, a qualquer momento possível. Essa precisa ser a vibe de qualquer homem público, de qualquer pessoa que queira se envolver efetivamente na vida pública e queira influenciar os caminhos. Eu não acho admissível qualquer outro caminho, mas como a gente está falando do tamanho do Estado, eu resolvi adaptar a expressão do Milton Friedman para a minha terceira lição. O tamanho do governo deve ser limitado e reduzido, sob qualquer pretexto, por qualquer motivo e a qualquer momento possível. Sempre, sempre. A lógica do Estado e do poder político, quando não limitada, quando não checada, como diziam os americanos, é se expandir. Porque os grupos de pressão se organizam permanentemente para obter privilégios às custas de nós, que somos uma maioria desarticulada, uma maioria que não tem tempo, não tem energia, não tem recurso suficiente para estar se organizando num lobby e indo para Brasília. Felizmente agora temos grupos como a Rede Liberdade para buscar impactar de forma decisiva o futuro do país. Eu sou muito feliz de participar desse momento tão importante na história do país e, enfim, acho que agora finalmente o Brasil parece que vai caminhar a passos largos em defesa da liberdade, mas claro, a gente não pode deixar acontecer que nem aconteceu em anos anteriores, em que a eleição de um presidente com um viés um pouco mais liberalizante fez com que militantes, estudiosos, apoiadores perdessem o fervor em defesa da causa, achassem que, bom, o jogo está ganho, a gente não precisa mais doar para a instituição X, a gente não precisa mais patrocinar o Fórum da Liberdade, porque afinal a gente está ganho. Minha gente, o jogo nunca vai estar ganho.
pelo simples fato de que a gente não passa o amor pela liberdade e a capacidade, a vontade, a gana de defender a liberdade para os nossos filhos pela corrente sanguínea. Meus pais que estão aqui hoje me passaram muitas coisas, me passaram muitos valores, mas a convicção de que a liberdade merece e precisa ser defendida foi algo que eu adquiri, foi algo que eu desenvolvi ao longo da minha vida. E a gente precisa atuar cada vez mais como facilitadores, para que mais pessoas entendam que a liberdade realmente precisa vir para ficar. Só para fechar aqui a questão do tamanho do governo, eu gosto muito também desse resumo do Adam Smith, que disse, lá em 1776, ou seja, batendo na tecla há muito tempo, que é necessário pouco mais do que paz, impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar um estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Vou passar aquela ali, vou ler depois só. Mas a realidade no Brasil ainda dura, infelizmente, né? A gente tem um dos piores ambientes de negócios do mundo. A gente tem um dos piores infernos tributários da face da terra. A gente ouve falar em paraísos fiscais, mas o Brasil, na verdade, é um inferno fiscal para qualquer pessoa que já tenha tentado pagar impostos nesse país. E vigem atualmente quase 300 mil leis e normas tributárias no Brasil. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. A gente precisa acabar com isso para que a gente oportunize mais casos como o desse rapaz. Um flanelinha que trabalhava na frente do foro de Recife e percebeu uma oportunidade empreendedora de fazer o quê? De alugar calças para as pessoas que chegavam lá desavisadas do fato de que, por algum motivo, elas, apesar de serem muito pobres e não terem dinheiro para comprar uma calça, tinham que estar perante a grande autoridade de um juiz vestindo calças e não bermuda. E esse senhor começou a alugar calças para as pessoas. E esse exemplo também no camelô no Rio de Janeiro, o Davi, que começou com uma banquinha vendendo balas e se tornou um empresário. O ímpeto empreendedor, como Hélio disse, está presente no brasileiro. Ontem se falou aqui sobre Uber, sobre o Estado intervir no mercado e sobre como o mercado contorna esses obstáculos. A mão invisível do mercado é inclemente. Ela não existe, gente. Ela é só uma analogia muito apropriada feita pela Adam Smith. Ela não existe, mas ela é inclemente. O processo de mercado é muito mais forte, muito mais eficiente do que o punho cerrado e forte do Estado. Mas, por mais que o Estado coloque dificuldades, sempre que o punho forte do Estado vem, ele recebe, mais cedo ou mais tarde, um tapa da mão invisível do mercado. Ele vai receber. A questão é, quanto tempo a gente vai deixar que o punho forte do Estado siga impelindo, siga obstaculizando a mão invisível do mercado, siga impedindo que as pessoas prosperem. A gente ouve falar muito que cada povo tem o governo que merece. Eu gosto mais de uma adaptação dessa frase, que é de um conterrâneo nosso, mais especificamente de São Gabriel, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o conceito, mas só em relação aos povos democráticos. Democracia. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feitos por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. Ou seja, eles podem terceirizar essa responsabilidade, eles podem delegar essa responsabilidade. Nós não. Nós não. Apesar dos defeitos da democracia brasileira, apesar de ser fundamental que a gente discuta os limites da democracia, inclusive, nós vivemos em um país que ainda nos permite esse tipo de liberdade, de participar do processo político, de organizar um evento dessa magnitude que influencia tanta gente. E a questão é, o que a gente vai fazer com essa nossa liberdade? A gente vai trabalhar em prol das ideias que vão maximizar a nossa liberdade e a liberdade alheia, ou a gente vai ficar sentado em casa, observando as nossas liberdades serem levadas, tomadas e destruídas? Muito obrigado e boa tarde.
Agradecemos a participação do Fábio Osstra no painel. Daremos início a seguir a sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto pelo aplicativo quanto em papel. A primeira pergunta eu gostaria de fazer para o Lawrence Reed. É uma pergunta que várias pessoas na plateia mandaram pelo aplicativo e realmente é uma pergunta polêmica. Os impostos. O imposto é roubo e evasão é uma autodefesa? If I give an honest answer, will I still be allowed to leave the country? Well, I've wrestled with this for decades, and if you define theft as the taking unwillingly of another person's property, I don't see how you can say taxation is somehow different. I mean, you can say, well, but it's for a good cause, or it's, it's for things that people want, or whatever, but that doesn't negate the fact that taxation is not voluntary. It is the taking of another person's property for an alleged benefit, alleged in quotation marks. Certainly, no matter what your tax burden may be, I don't think anybody has any legal or moral obligation to pay a nickel more or a real more than the government requires you. So that's tax avoidance. That's not tax evasion. The question is, I think the questioner wanted to know, what about tax evasion? Is that proper? And, in America in the 1930s, for a brief time, President Franklin Roosevelt imposed by executive order a 100% tax rate on all income over $25,000. Now, there's no question in my mind that anybody who would have said, no, I'm not going to pay it, come and get me, was entirely within his rights. And that's one way in which bad law, arbitrary, unconstitutional law can be done away with by people resisting it and not complying with it. Fortunately, that didn't stay on the books very long. If you ask me, well, what about a 99% tax rate? Is that all right? Well, clearly, that's theft as well. Someone who takes the risk to create wealth, has done so peacefully, has not used his political connections to get something at someone else's involuntary expense, and you want to come along and take 99% of it, of course that's theft. Now, what is the level at which you can say beyond that, not even a statist might tolerate? I don't know what that is, but I can tell you that if your tax rate is 90%, I'm in favor of cutting it to 70. If it's 70%, I'm in favor of cutting it to 50. If it's 10%, I'm in favor of cutting it to 5. If we get it down to where government is no bigger than what I think I could comfortably tolerate, tax rates would be extraordinarily low, and those of you who might want to go the full distance, I'd be willing to listen, and you'd probably convince me. But the way we're going to get there is not overnight in one fell swoop, but rather dismantling the state just as it grew, step by step, as big a chunk as you can at a time, and generate that consensus among the broad public that this is the direction we should go in. And so I'm not yet convinced that you can go to zero, but I don't quarrel with those who say that, yes, we can, and society would be better off as a result. I like to say, if we get down to where it's no bigger than I want, you can probably convince me to go the full distance. Thank you, Larry. Posso comentar um segundo? Eu acho que pelos motivos que o Larry apresentou aqui, sim, senhor, o imposto é o equivalente moral ao roubo. Sim. Obrigado. Essa pergunta foi muito boa, então, Tobias, eu queria propor alguns presentinhos para as boas perguntas. Tem aqui 3 novos livros que a LVM, editora que eu estou formando, está publicando sobre o Ludwig von Mises, e tem um para melhor pergunta, já como ultraliberal, do gás, aqui, ó, uma camisa do All Gás, para a melhor pergunta da noite.
Hélio, a próxima pergunta é para ti mesmo. Ontem, em vários momentos, nós ouvimos falar sobre igualdade de oportunidade. Ouvimos falar em vários momentos sobre igualdade de oportunidades. Dentro daquilo que é politicamente correto, a gente até pode acreditar e entender, sim, que talvez seria bom. Mas como fazer, de certa forma, isso é uma engenharia social, tentar fazer com que todos tenham a mesma igualdade de oportunidade. Então, a pergunta, claramente, é: tu é a favor ou contra a igualdade de oportunidade? Olha, eu coloquei aqui a minha posição. Eu acho que aquela pessoa que não tem condições de se sustentar por si própria, que está abaixo do nível de dignidade, que não tem acesso ao sistema legal, é nossa responsabilidade como cidadãos prover, acolher essas pessoas e atender, né? Eu acho até que se a gente achar que o governo aqui deveria fazer isso, não vai dar certo, porque o governo não dá certo em lugar nenhum. Você viu aqui no documentário do Poverty Inc., até nisso deu errado. Até nisso deu errado. Então, essa questão da definição da igualdade da oportunidade, a esquerda costuma usar essa definição do que eles acham que é a igualdade da oportunidade para fazer, de novo, essa distribuição. Para mim, o que é igualdade é isso. Se você tem acesso ao sistema legal para poder se proteger, porque no Brasil é quase impossível pelos custos e burocracia governamental para o pobre de verdade conseguir acesso a isso. Ou se ele não tem realmente renda mínima do ponto de não sobreviver, nós temos que ajudar. Se você tivesse a opção de todo o dinheiro que vai do teu imposto, que vai para programas sociais, se ao invés de ir para o governo, essa parte que vai para programas sociais, se você pudesse doar para uma entidade auditada, que está aí no mercado, que você saiba que vai distribuir 95% desses recursos e vai só ter um custo administrativo de 5%, mostrando isso, você preferiria continuar dando para o governo ou doar essa parte, colocar esse dinheiro nessa organização privada? Eu imagino que a maioria aqui falaria que eu prefiro também a iniciativa privada fazer esse trabalho de distribuição. E o mais importante de todos, só para encerrar, é que, neste caso, a responsabilidade volta para nós, Tobias. Porque quando é o governo fazendo, é o governo, eu já pago imposto para burro, por que eu vou me preocupar se esse dinheiro está chegando direito no cara que tem que chegar? O cara lá preenche um papelzinho, mesmo tendo 2 empregos, pode receber. Tem fraude contra o sistema de benefícios sociais. Tem fraude para burro. Não chega quem deve chegar, chega quem não deve chegar. Então, eu acho que se a gente voltar a responsabilidade para nós, a gente vai querer checar se lá a pessoa que a gente quer atender está sendo atendida, se tem uma entrevista para verificar isso, vai ser muito melhor. Obrigado, Hélio. Só comentar muito brevemente nessa questão. O que a história nos ensina é que, quando se coloca a igualdade acima, irrestrita e acriticamente, da liberdade, se termina, inevitavelmente, sem uma nem outra. Todas as grandes experiências igualitaristas ao longo da história acabaram gerando grandes catástrofes igualitárias, catástrofes humanitárias, que acabaram acabando com o ímpeto empreendedor da sociedade. Especialmente numa sociedade ainda muito pobre como o Brasil, que a gente tenta achar, não, mas o que é isso? Tem que se garantir a igualdade de oportunidades para todos. Na verdade, a grande igualdade que precisa ser feita no Brasil é a igualdade perante a lei, é um tratamento legal adequado. E a gente precisa entender também que a intervenção estatal deve ser vista como a exceção e não a regra. A intervenção estatal ela deve ser o último recurso da sociedade para lidar com um problema. Se o indivíduo não consegue se prover, se a família não consegue prover por ele, se a sociedade civil não consegue realmente, se o mercado não consegue, aí sim a gente precisa ver como o Estado vai lidar. Mas, em primeiro lugar, por favor, o município, o governo do Estado e o governo federal, por último dos últimos dos casos. Porque a forma como a gente trata no Brasil, um federalismo às avessas, é a forma mais ineficiente, mais propensa à corrupção e mais injusta de todas. Obrigado. Larry. I would like to add just a quick comment. Here's a great way to view this question and keep it in your mind. Free people are not equal, and equal people are not free. If you take the first part of that, thank you. Now, equality before the law is something that everybody here, I'm sure, supports. But economically, if people are free, they're not going to generate the same incomes because they're not the same people.
Each one of us is unique and precious, and no two people have ever on this planet been precisely alike. We're different in terms of our talents, our willingness to work, our savings. If we equalized everybody's incomes tonight, regardless of your contributions to the marketplace, we'd have inequality by noon tomorrow because some of us would save it and some of us would spend it. So it's illusory to think you can make people what they're not. But the second half of that principle is even more important. Equal people are not free. If you were given the task, if government said to you, you're in charge of making sure everybody's equal economically, how would you go about doing that? You could not give speeches simply saying, oh, it's wonderful if everybody's equal, so if you're making more than the next guy, just freely give it up. You would get nowhere. The only way you'd have even the most remote chance of making everybody equal is if you put a gun at everybody's head and you told them, don't excel, don't be better, don't be there first, don't invent anything that somebody else doesn't invent at the same time, don't be better at anything than anybody else. Does anybody in their right mind really want a society even remotely like that? So keep in mind, equal people cannot be free people. Obrigado, Léo. Léo, eu vou continuar contigo na questão. No Brasil, o Brasil é um país muito centralizador. A política toda hoje, os impostos, eles vão absolutamente, a sua maior parte, para Brasília. Algumas economias no passado, que eram economias cidades autônomas, eram muito prósperas na antiguidade. Assim como o exemplo hoje de Singapura, como foi Veneza no passado. O que um país como o Brasil precisa fazer para descentralizar o poder e fazer com que os recursos voltem para as cidades ou para as regiões onde os cidadãos vivem? This is a great question, although I'm not knowledgeable enough on Brazilian law to be able to say this or that law should be repealed. But the more you can push power down to the most local level, of course, is the individual. But at least in terms of governance, the more you can empower local governments to do what formerly a higher level of government may have done, the more likely you'll produce government that's accountable, that's responsible, that's easily replaced if it doesn't do its job well. As long as you maximize opportunities for the private sector to compete directly with what government might provide, that's a healthy thing as well. But whatever you may have in the way of your national law that takes away decision-making from local governments, that ought to go, and give local governments more authority that now your national government has. And where even local government is doing things that are best done by the private sector, I would get local government out of those things as well. But generally speaking, the more local power is, the less likely it is to be abused. But there's always going to be abuse. That's the very nature of power. Obrigado, Léo. Hélio, o Brasil sempre teve, historicamente, um grande problema com intervenção monetária, com a impressão de moeda. E uma das perguntas que nós temos aqui é qual é a sua opinião sobre as moedas digitais e como elas podem se tornar uma ferramenta para combater a impressão e os gastos desenfreados dos governos. Muito bem. Eu sou um fã das moedas digitais. O Fernando Urit, gaúcho e membro do Conselho de Administração do Instituto Mises, publicou o primeiro livro de Bitcoin em português no Brasil. Somos grandes entusiastas da causa, o Fernando é o especialista, então eu vou tentar pegar um pouco do discurso dele aqui. As moedas digitais são uma alternativa à moeda estatal. Em todas as transações da economia, pessoal, metade delas é dinheiro, porque ou você está comprando ou você está vendendo alguma coisa. O governo hoje tem um monopólio dessa moeda. Ele que faz o papel pintado lá, com a foto da arara azul, né? Então, e ele vai lá e imprime na calada da noite. Ele tem tecnologia para apertar botão e fazer isso eletronicamente, mas se ele quiser, ele também imprime. Se você tentasse imprimir essa foto da arara azul na sua casa e passar como se fosse a verdadeira, o que ia acontecer? Você é um falsário, falsificador, safado, tem que ir preso,
né? Então, essa lógica de monopólio, de gente controlando as nossas vidas, de novo, o intervencionismo, a partir de Brasília, da nossa moeda, a gente não entende direito, mas metade das transações são negativamente afetadas pela criação adicional desse tipo de produto, que é só papel pintado, que não custa nada para fazer, mas que representa para a gente inflação, desesperança e custo de vida mais alto. A moeda digital, ela tenta solucionar esse problema, porque ela tem, e aí você tem que estudar o assunto, você vai ver que ela não aumenta o seu estoque de maneira significativa, né? Muito baixo, muito mais baixo que qualquer outra moeda do mundo. Eu só tenho um lado cético, que eu brinco com o Fernando Urit, que eu digo o seguinte, olha, ainda não inventaram o ser humano digital para se esconder do governo. Se eu pudesse me transformar em bits e fosse encriptado, eu conseguiria fugir do governo também. Mas como você está fisicamente em alguma senzala, a senzala é cada país do mundo, em alguma senzala do mundo, se o governo quiser, ele vai te pegar na conversão de Bitcoin para real, ele sabe onde você mora, aconteceu isso nos Estados Unidos. Então, a gente não pode achar, para usar uma palavra que o meu amigo Rodrigo Constantino adora, que é uma panaceia para resolver todos os males da sociedade. Mas somos uns grandes fãs no Instituto Mises da moeda digital. Obrigado, Hélio. A próxima pergunta é para o Fábio Osterman. Fábio, o direito à propriedade é um direito do qual muitos empresários, devido a tê-lo, buscam a máxima eficiência do seu negócio e, por consequência, o lucro. E esse lucro, fazer mais com menos, como ontem falou o prefeito Dória, significa eficiência. É possível a máquina estatal ser eficiente? Não. O governo nunca vai ser eficiente de fato. Se pode cortar custos, se pode colocar pessoas produtivas, mais produtivas lá, se pode aprimorar processos internos, mas o governo não tem como ser eficiente no real significado da palavra, porque o governo não tem sistema de preços. O governo, cada repartição pública, ela não se comunica de forma como se estivesse no mercado. Até pelo fato de que também as compras públicas se dão por licitações, por pregões, por uma questão de transparência até, né? Acaba sendo, nesse caso, um meio ineficiente, mas necessário, por uma questão de transparência. Mas justamente por essa ineficiência e pelo convite à arbitrariedade, à corrupção, é que a gente precisa estar sempre, permanentemente, limitando o poder governamental. Mas não existe governo eficiente. Não existe. Isso é uma contradição em termos. Uma empresa privada pode ser eficiente porque ela está sujeita à competição do mercado, não porque o empresário queira ser eficiente, mas ele sabe que se ele não for eficiente, ele vai perder dinheiro, ele vai sair do mercado, ele vai perder clientes. O governo vai perder clientes, por acaso? Na verdade, o governo precisa ser eficiente, sim, em vender para as pessoas a ideia de que ele está fazendo um bom serviço. Não necessariamente prestar um bom serviço. Esse que é o grande dissonância que acontece na política, infelizmente, né? E não tem como não seguir acontecendo, porque as pessoas são racionalmente ignorantes em relação à política. Cada um de vocês tem muito mais incentivos para pensar em qual é a marca do sapato que vocês vão comprar depois do fórum, quando saírem daqui e forem no shopping, qual é o chopp que vocês vão beber, do que realmente em saber qual é a lei que está regrando a venda de chopp e de que forma vocês podem conter esse avanço do governo sobre as nossas liberdades. É uma questão prática, e por isso que a gente precisa restringir o tamanho do governo. Comentando rapidamente, Larry, go first, please. I was just going to add that you should never let this idea of efficiency be your guide as to what government should do or should not do, because at any given moment in time, you might be able to make a case that at one particular function, it can be very efficient at that. But the problem invariably is that the more that government does or tries to do, the less efficient it's going to be at more and more things. If somebody made a case to me that, government in Porto Alegre can make cheeseburgers
better than McDonald's or anybody else. They're the most efficient cheeseburger makers around. Therefore, government in Porto Alegre should make cheeseburgers. I would say, even if you convinced me that that was true, I'll bet if you looked at other things it was doing, you'll find that efficiency there was suffering because they're spending too much time on cheeseburgers. So don't forget that there are opportunity costs to everything. 30 segundos. A lógica do governo é a aposta do mercado privado. Quando você vende um produto ou serviço, quanto melhor você faz, quanto melhor o trabalho que você faz, quanto mais barato você produz, mais você vai ter receita, você vai vender mais. Quando é o governo, a lógica é o contrário. Quando a educação está ruim, você presta pior serviço, etc., saúde, aí precisa de mais verba. Recebe mais verba onde está pior. Não, onde está melhor, não, esse gestor público está muito bom, não precisa receber verba. Aquele lá precisa receber verba. Então, o pior recebe, ao contrário, completamente do setor privado. Muito obrigado. O resultado do nosso feirão de hoje, que é a camiseta e os livros que o Hélio trouxe. O primeiro lugar, o Breno Galo, que vai ganhar a camiseta, e os livros, o Leandro Gil, o Milton Matoso e a Débora da URGS. Por favor, vocês podem se encaminhar com a produção aqui para retirar os prêmios. Então, agradecemos a presença de todos, especialmente aos painelistas convidados. Muito obrigado. Faremos a troca de mesa e, em seguida, iniciaremos a próxima atividade.